E oi pessoal, e bora para mais um vídeo de fácil venda rápido, fácil e com uma boa aceitação? E hoje vamos de bolo pudim feito direto no potinho, facilitando aí a sua produção e ele fica muito chamativo na vitrine ou então para você vender na rua. E além de ser prática essa receita, ela se vende sozinha, porque bolo de chocolate e pudim vende muito. Os dois juntos, então, são queridinhos. Então, bora pro vídeo. Nele teremos todo o passo a passo da receita, a precificação e muitas dicas para suas vendas. Vou preparar a calda e para isso eu vou utilizar 500 gramas de açúcar refinado, que dá meio pacote daquele de 1 quilo, se você não puder pesar. 150 ml de água, está em temperatura ambiente mesmo. 10 ml de vinagre, estou utilizando de álcool. E agora eu preciso misturar tudo muito bem, porque depois que eu levo pro fogo, eu não misturo mais. Levo pro fogo médio e vou deixar atingir a cor de caramelo. Lembrando, agora eu não posso mexer mais. Ali eu tenho separado um pote com água e um pincel de silicone. E eu vou molhando o meu pincel na água e limpando a lateral da minha panela. Somente a lateral, porque aqui, quando começar a ferver, respinga. E eu não quero que isso passe para minha calda, porque cristaliza ela depois de pronta. Não precisa ficar limpando o tempo inteiro, quando você vê que tem bastante respingo ali de açúcar. E essa calda sendo bem feita, você tem a durabilidade dela de até 3 meses na geladeira. Então, dá para adiantar muitas produções, deixando ela sempre prontinha dentro da geladeira. E também, gente, esse caramelo depois de pronto, se ele ficar mais grosso, você pode colocar mais água, aquecer novamente quantas vezes precisar. Chegando na cor de caramelo, eu vou acrescentar 250 ml de água com cuidado. Colocando essa água, eu também não vou mexer e vou deixar esse caramelo dissolver todo. Essa água precisa estar em temperatura ambiente ou levemente aquecida. E, gente, aqui, se o seu caramelo ficar muito escuro, queimado, né, você perdeu, senão ele amarga. Aí tem que começar tudo de novo, então fique de olho. Colocando a água, eu só vou continuar limpando, não vou mexer, e é só deixar agora o caramelo dissolver. Ah, gente, sempre faça esse caramelo em uma panela grande, porque quando a gente coloca água adicional, respinga muito, para ninguém correr o risco de se queimar. Meu caramelo já está pronto, não tem mais pedaços ali de açúcar, já dissolveu tudo. Agora é só deixar esfriar para usar. Agora eu vou preparar o pudim, não vou utilizar o liquidificador e nem a batedeira para o bolo, mas se for da sua preferência, pode utilizar. E para o pudim eu vou utilizar 3 ovos inteiros e eles estão em temperatura ambiente. Vou dar uma batidinha nesses ovos com a ajuda do fouet. E vou acrescentar uma colher de sobremesa de essência de baunilha, mas ela é opcional. Dou uma leve misturada e vou acrescentar uma colher de sopa rasa de farinha de trigo no leite condensado. Aqui eu tenho 330 gramas de leite condensado. Vou fazer dessa forma porque fica mais fácil de dissolver. Caso você utilize o liquidificador, pode colocar para bater tudo junto, nem precisa se dar esse trabalho. E a farinha de trigo aqui não vai ter problema nenhum no pudim, porque ele acompanha o bolo, então já contém o glúten. E por que eu utilizo ela? Porque eu preciso que o meu pudim asse no mesmo tempo do meu bolo, para ele não ficar muito tempo no forno e ficar ressecado. Já misturei tudo muito bem, agora eu vou acrescentar esse leite condensado nos meus ovos. E por último, acrescento 250 ml de leite integral. E vou bater por 2 minutos no meu mix. Aqui, gente, uma dica.
para o seu pudim e bolo não ficar com cheiro e nem gosto forte de ovo. Eu estou utilizando sempre ovos frescos, ou então você passa a gema pela peneira. Bati por 2 minutos, agora eu vou reservar. Agora eu vou preparar o bolo. E eu vou utilizar 1,25 xícaras de açúcar refinado, já está peneirado, vou colocar uma pitadinha de sal. Ou então, você coloca 1 xícara bem cheia de açúcar refinado, vou mostrar para vocês. Lembrando que aqui no vídeo eu passo todas as medidas em xícaras para ajudar quem não tem balança, mas eu já pesei tudo antes, por isso na descrição eu deixo tudo disponível em gramas. E a medida dessa xícara é de 200 ml de capacidade. E vou utilizar 3 colheres de sopa bem cheias de margarina. E ela precisa estar em temperatura ambiente para ficar em ponto de pomada. Junto com o açúcar, a princípio eu vou começar a misturar com a espátula só para não voar açúcar quando eu começar a bater. Depois eu venho com o meu fouet elétrico e vou bater até que forme um creminho. Essa receita da massa e do pudim você consegue fazer com a ajuda do fouet normal, sem ser o elétrico. Ou então, como eu falei, o pudim no liquidificador e o bolo na batedeira de mão ou planetária, o que for da sua preferência. Formando um creminho, eu venho com os ovos e eu vou utilizar 3 e eles precisam também estar em temperatura ambiente. Coloco um a um, coloco um, misturo e venho com os demais dessa forma. Colocando os ovos, eu bati por 3 minutos e aqui é normal, vai talhar mesmo, e depois a farinha de trigo corrige tudo isso. E para essa receita, eu vou utilizar 135 ml de leite integral, 2 xícaras de farinha de trigo já está peneirada. E, gente, quando você começa a sua receita, você já deixa todos os seus ingredientes pesados e separados. Coloco nessa forma no vídeo para vocês entenderem melhor. 3 colheres de sopa de chocolate em pó, esse é o 50% cacau. Coloco junto com a farinha e vou acrescentar 1 colher de sopa de fermento químico. Vou misturar todos esses secos. E vou intercalar o leite com os meus secos. Aqui eu vou apenas misturar, não preciso ficar batendo, não. Terminando de intercalar esses ingredientes, eu vou misturar essa massa até que fique totalmente homogênea. Sem bater, tá, gente? Para não gerar o glúten. E essa massa, para o bolo pudim, ela sempre precisa ser mais estruturada. Agora, eu vou começar a montagem e para isso eu vou utilizar essas formas de plástico. Elas são forneáveis e a medida dela é de 250 ml. Atrás, o fabricante dá mais informações. E, gente, já tem essa receita de bolo pudim aqui no canal que eu fiz na forminha de alumínio. E vocês me perguntaram tanto se podia fazer nessas forminhas forneáveis que eu comecei a produzir também. Então, se você não quiser utilizar essa forminha, confira o vídeo que já tem aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição. E para essa montagem, é claro que vamos precisar da balança, porque aqui precisa ser tudo certinho, senão não cabe na forma, né, gente? O bolo cresce. Já descontei ali a forminha na balança, a minha calda ainda está morninha, porque eu gosto de utilizar ela mais fluida. Aqui pode ser morninha, tá, gente? Não muito quente, para não derreter a forma.
E eu vou utilizar na montagem 60 gramas de calda. Ali vai passar 1 graminha, quando passa 1 ou 2 gramas, eu deixo, tá, gente? Porque eu também não vou ficar me dando esse trabalho de ficar tirando tão pouco. Vou tarar a minha balança e vou colocar 90 gramas do bolo. E, gente, no outro vídeo de mini bolo pudim, eu esqueci de falar no vídeo que primeiro a gente começa com o bolo, porque ele é mais estruturado. Imagine se eu for começar pelo pudim, depois como que eu vou espalhar o bolo em cima do pudim? Ele é totalmente líquido, fica muito mais difícil. Mas que o pudim desce e o bolo sobe, porque forma bolinhas de ar no bolo com o calor, e o pudim vai descer. Gente, gerou tantos comentários que parecia até que era mágica, né? Ou então eu tava mentindo. Mas resumindo, hoje eu não vou esquecer de falar, eu começo pelo bolo, depois eu venho com o pudim, porque o pudim desce. Distribuindo o bolo, eu venho com 80 gramas de pudim. Vou falar novamente o peso de cada um para não gerar dúvidas. Então, 60 gramas de calda, 90 gramas de bolo, dou uma ajeitadinha no bolo e venho com 80 gramas de pudim. Como o meu forno não cabe tudo, eu vou fazer a montagem de 4 unidades, já vou levar para assar, vou fazer a montagem do restante e vou assando conforme cabe no meu forno. Porque, gente, eu tenho que assar em banho-maria e eu não posso deixar as forminhas uma encostar na outra. Não é nem ali o alumínio que faz derreter, sim a forma grudadinha na outra. Mas se o seu forno couber tudo, é claro que é melhor assar tudo de uma vez. Mas toma cuidado para não derreter a forminha. Aqui sempre a do fundo, a minha, porque o forno fica muito quente, derrete a pontinha. Mas eu consigo fazer a venda assim mesmo. Na forma, eu coloquei um pouco de vinagre para ela não escurecer. E eu venho com água quente já para eu acelerar o processo. E aqui dá para perceber, né, que o pudim já está descendo. E eu levei para o meu forno pré-aquecido a 180 graus. Aqui ficou por 40 minutos. Ah, gente, o meu forno é elétrico, tá? Por isso que uma aqui derrete. Então, eu uso a resistência de cima e de baixo. Mas no forno a gás normal também dá certo. Ah, gente, o fabricante fala para assar com a tampa. Para mim não rola, derrete no meu forno. E outra, que aqui eu não posso nem tampar com papel alumínio por conta do bolo. Então, depois que eu asso aqui, a tampa fica frouxa, é normal. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o meu lacre e também durex em 2 pontinhas. Ah, gente, o rendimento dessa receita é 9 unidades, um já tinha ido. E eu vou tampar ele frio. E uma outra dica para vocês. Vocês estão vendo os primeiros aqui? O meu bolo tá bem lisinho e os outros não, ficou a marquinha do pudim. Se você não quiser que fique a marquinha do pudim, é só você deixar ele descansar 20 minutos depois que você fizer a montagem na forminha. Esses que estão lisinhos, somente o bolo de chocolate, é o qual eu assei depois. E como esse bolo vai ser mantido na geladeira, se você quiser umedecer, é só fazer furinhos e colocar um pouquinho de calda por cima, também dá certo. E eu já vou dividir o custo da receita com vocês. Eu gastei R$ 17,55. Outras informações está passando aqui na tela para vocês. É realmente de custo baixo. O aplicativo sugeriu para as minhas vendas R$ 9,52. Vou arredondar para 10. Mas sempre faça os seus cálculos em cima do seu gasto para você não sair no prejuízo. E sobre a validade, eu dou até de 7 dias sendo mantido em refrigeração. E se precisar, eu umedeço sim um pouquinho a massa. E olha que lindeza o nosso Faça e Venda de hoje. E, gente, essa receita você pode aproveitar em todos os tamanhos de formas. De alumínio, maiores, menores, as forneáveis também, que tem de vários tamanhos. Então, aproveita muito essa receita para você lucrar.
vale a pena, esse produto é bem chamativo. E eu espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixe aqui nos comentários. E se puder, deixe o seu like, compartilhe para mais pessoas e eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!